Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Geração Carburada. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem até os anos 40 e rever os carros que rodavam nas ruas brasileiras naquele momento. Então, amigo, já sabe, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva! Os anos 40 foram uma época de transformação e otimismo, marcado por eventos significativos que moldaram o país de maneira duradoura. Na música, o Brasil era embalado pelo samba. Grandes artistas como Carmen Miranda e Ari Barroso levavam a alegria e a cultura brasileira para o mundo. Durante a década de 40, o Brasil ainda dependia da importação de carros de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Modelos como o Ford Modelo T e o Chevrolet 35 eram populares entre os brasileiros. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis amigos a embarcar nessa viagem e conhecer os carros que circulavam nas ruas brasileiras dos anos 40. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa viagem aos anos 40, através das ruas brasileiras. Acompanhem conosco e não esqueçam de curtir e compartilhar. A década de 40 foi marcada pela Segunda Guerra Mundial, onde nossos carros começaram a usar como combustível o carvão, devido à escassez da gasolina. Era a época do gasogênio. Mas no Brasil a industrialização finalmente começava, a Companhia Siderúrgica Nacional saía do papel, e nossa frota aumentava aos poucos. Vamos conhecer os veículos que circulavam pelas ruas brasileiras nesta década. Com a esperança de conquistar ainda mais mercado, a Packard lançou o 115 em 1937. Empurrado por um motor de 6 cilindros. Esse modelo classificou a Packard como algo menos exclusivo e a longo prazo prejudicou a reputação da empresa que anteriormente construía alguns dos melhores carros de luxo da América. Muitos modelos destes vieram para o Brasil, onde trabalharam na praça até os anos 60. Os carros de praça já existiam desde os anos 30. Mas afinal, o que eram carros de praça? Os carros de praça ou chofés de praça eram veículos de passeio submetidos a serviço particular, os táxis de antigamente. Geralmente eram estacionados ao longo de praças, mas também em ruas próximas a grandes centros comerciais ou mercados com mais de 2 portas. Nome que era dado aos supermercados. Nesta era os carros americanos reinavam absolutos, pois eram espaçosos, confortáveis e potentes. Este tipo de transporte conviveu por alguns anos com os táxis. A Chrysler queria entrar com a marca de Soto em competição com seus arquirrivais General Motors, Studebaker e Willys Knight, na classe dos preços médios. Lançou seu DeSoto sedã 4 portas em 1937 e foi um grande sucesso, vendendo 82.000 unidades neste ano. Muitos DeSoto vieram para o Brasil nos anos 40. A GM começou suas atividades no Brasil em 1925, num galpão do bairro do Ipiranga, São Paulo. Além de modelos Chevrolet, a linha montava carros da Cadillac, Buick, Oldsmobile, onde a produção inicial era de 25 carros por dia. Os chamados caravanistas eram os responsáveis por levar, rodando, os veículos da fábrica aos clientes pelo país. O Ford Modelo 40 de 1933 foi um dos primeiros carros V8 da marca,
tidos na época como um dos carros mais rápidos da América. Nas carrocerias coupé, 2 portas, e sedã, 4 portas, eram carros populares nos Estados Unidos e vieram em boa quantidade para o Brasil. O pequeno caminhão Ford A de 1932 foi um dos mais populares veículos da marca naqueles tempos, sendo montados em diversos países, inclusive na União Soviética. Aqui no Brasil também foi bem popular, sendo usado por muitos anos, nos mais variados tipos de uso. Os anos 40 foram um período incomum na indústria automobilística. Assim que os carros de luxo começaram a sair das linhas de produção pela primeira vez, os preparativos pré-guerra se aproximaram. Em pouco tempo, a produção de carros parou completamente para os civis. O Ford Deluxe Coupe 1940 era um dos vários acabamentos produzidos nos anos anteriores à guerra. Em 1942, a indústria automobilística norte-americana suspendeu totalmente a produção de carros, se voltando exclusivamente para o esforço de guerra. O Chevrolet 1942 Coupé foi um dos últimos exemplares GM produzidos. Ele tinha mecânica 6 cilindros, 216 polegadas cúbicas, câmbio manual de 3 marchas e 90 cavalos de potência. A série F de utilitários Ford foram os primeiros da marca no pós-guerra. Caminhonetes e caminhões, esta série se estende até hoje. Muitos vieram para o Brasil na forma de CKD, onde eram montados pela Ford e vendidos em todo o país. A Chevrolet também teve a sua linha de caminhonetes no pós-guerra. A segunda geração da linha compreendia a picape Chevrolet, a Suburban, furgão e os caminhões. Com mecânica 6 cilindros, os motores disponíveis eram o de 216 e 228 polegadas cúbicas, com transmissão manual de 3 velocidades. Se tornaram rapidamente populares no Brasil, sendo uma das melhores opções para uso profissional. Outra americana que também se destacou no período foi a Dodge, que durante a guerra produzia caminhões para os aliados. Em 1939, a Dodge apresentou uma linha completamente nova de picapes e caminhões. Formalmente a série T de 1939, a série V de 1940 e a série W de 1941 a 1947, os caminhões se tornaram mais conhecidos como caminhões Dodge Job Hater. Buick Roadmaster. Esse modelo de 49 teve reformulações no pós-guerra. Entre alguns itens modificados, foi o primeiro modelo a receber ventipots, buracos para a ventilação do motor. Além dos ventipots, os chamados Spears, que eram linhas curvas cromadas nas laterais, quase correndo o comprimento do carro. O Roadmaster também tinha sua versão conversível. Carros mais usados no Brasil por quem dispunha de mais recursos. Mas nem só de carrões viviam os brasileiros, aliás. A maioria sequer tinha condições de adquirir um. Quem podia ter, comprava um Fordeco, o popular Calhambeque Ford Bigode. Ford a 1929, o modelo A de Henry Ford foi algo revolucionário. Inspirado no Lincoln da década de 20. Apresentava dimensões menores e era até carinhosamente chamado de Baby Lincoln. Nesse modelo de 1929, apareciam maçanetas externas, nos modelos anteriores eram maçanetas internas. A GM também tinha o seu baixa renda, montado na recente instalação paulista. O Chevrolet Series AC International era um veículo americano fabricado pela Chevrolet em 1929 para substituir o Series AB National, de 1928. Ao todo, 1.328.000 A6 da série foram fabricados em uma variedade de 10 estilos de carroceria. Feito entre 1948 e 1954, o inglês Jaguar foi bastante popular entre os high society brasileiros.
O Jaguar XK120 foi produzido na década de 40 para os amantes de velocidade. Tanto que o carro constantemente participava de corridas. Sem deixar a beleza de lado, o veículo foi quebrando recorde atrás de recorde, chegando a ultrapassar 277 km por hora em uma pista fechada. Foram mais de 12 mil unidades vendidas. Por falar em corridas, existia nos anos 40, na cidade do Rio de Janeiro, o mais popular circuito de rua da época. O Circuito da Gávea, também conhecido como Trampolim do Diabo, foi um circuito de rua que abrigou o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. Na edição de 1948, o lendário Chico Landi registrou a volta mais rápida da história do circuito, com 7 minutos e 3 segundos. Senhoras e senhores, gentilmente agradecemos por assistir nosso vídeo até aqui. Se gostaram do formato e do conteúdo, deixe seu comentário. Se não for inscrito ainda, se inscreva por obséquio. Obrigado e até a próxima, pessoal!